Fala pessoal, meu nome é Yasmin, do Salvando Semestre. Nessa aula eu vou falar um pouco do conceito de vetores, da decomposição de vetores e dos vetores unitários. Bom, vamos começar entendendo a diferença entre vetores e escalares. Um vetor ele possui um módulo, uma orientação, e ele é representado por uma seta, graficamente, né? E uma grandeza vetorial também possui módulo e orientação e pode ser assim representada por um vetor. Exemplo dessas grandezas vetoriais é a aceleração, velocidade e deslocamento. Então aqui a gente tem uma seta que representa um vetor e a escrita do nosso vetor é sempre dada por uma letra com a seta em cima. Já o escalar, ele não possui essa orientação, ele não aponta para lugar nenhum. Um exemplo de grandezas físicas escalares é a temperatura, pressão, energia, certo? Vamos falar agora um pouco de componentes de vetores. O que são essas componentes? Elas são a projeção de um vetor em um eixo. Uma componente de um vetor possui o mesmo sentido em relação a esse eixo do vetor. E encontrar essas componentes é chamado de decompor o vetor. Então, aqui a gente tem um eixo, né, o nosso eixo Y e o nosso eixo X. Temos então aqui um vetor e esse vetor ele faz um certo ângulo com o nosso eixo X. Para a gente encontrar a nossa componente X, então, a gente teria que fazer a projeção desse vetor em X, tendo aqui essa seta vermelha seria o nosso AX. Vamos chamar esse vetor aqui de A. O nosso AX ele é dado, então, como A cosseno de θ. Por que cosseno? Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, o nosso AX ele é o cateto adjacente. A gente tem que cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o nosso AX, dividido pela hipotenusa, que é o nosso A. Então, se a gente só passar multiplicando, a gente encontra o nosso AX, certo? Já o nosso AY nada mais é do que a projeção no eixo Y, tendo então essa seta vermelha aqui, que é o nosso AY. E como que ele é calculado? Ele vai ser calculado A vezes seno de θ. A gente pode mover esse vetor daqui e ele dá exatamente essa linha aqui, certo? Então, ele é o nosso cateto oposto dividido pela hipotenusa, dando então seno. Modificando a equação, a gente tem que a y é igual a A seno de θ. Existem ainda duas equações que são muito úteis quando se tratando de componente de vetores. A gente tem que o nosso vetor A, o módulo do nosso vetor A, vai ser igual a AX elevado ao quadrado mais AY elevado ao quadrado. Se a gente tiver uma componente Z, estaria aqui, mais AZ elevado ao quadrado. E a gente consegue encontrar esse ângulo através da tangente, fazendo a tangente a menos 1 de AY dividido por AX. Bom, pessoal, quando a gente tem um vetor que ele está posicionado em cima do eixo Y, esse não vai possuir nem componente X, nem componente Z. E se ele estiver em cima do eixo X, ele não vai ter componente Y nem componente Z, certo? Vamos fazer então um exemplo. O vetor D representa a distância de um avião em relação ao seu aeroporto de origem e possui módulo igual a 215 km. Calcule as componentes desse vetor, dado que esse ângulo é 22 graus. Então, ele nos deu que esse ângulo aqui é 22 graus, o ângulo do vetor com o nosso eixo Y e não com o nosso eixo X. A gente tem na origem o aeroporto. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o ângulo que D faz com o eixo X. Vamos chamar ele de θ. θ, então, vai ser igual a 90 menos 22, dando, então, 68 graus. Porque aqui, entre os eixos, a gente tem 90 graus, certo? Agora, a gente tem que encontrar dx e dy. dx vai ser calculado como d cosseno de θ. dx vai ser, então, 215 cosseno de 68. Na calculadora, a gente vai ter que dx é igual a 80,54 quilômetros. Bom, pessoal, lembrando que como a gente está fazendo conta com o ângulo, é importante
conferir se a calculadora está em graus ou em radiano, tá? Então, aqui a gente tem a nossa componente x. Agora, vamos calcular a componente y, que vai ser aqui a nossa projeção no eixo y. Isso vai ser igual a d seno de θ. dy vai ser igual, então, 215 vezes seno de 68. dy vai ser igual a 199,34 km. Essa, então, é a nossa componente y. Está feito o cálculo das componentes do nosso vetor. Vamos falar agora um pouco dos vetores unitários. O que são esses vetores? Ele é um vetor de módulo 1 e aponta em uma certa direção. Esses vetores eles não possuem nem dimensão nem unidade, e sua única função é especificar uma orientação. A gente usa bastante os vetores unitários que indicam as direções do eixo x, y e z. Eles são conhecidos como I, J e K, respectivamente. Alguns livros mudam, tá? Mas são comumente conhecidos como I, J e K. Os vetores unitários eles têm a representação de ser uma letra qualquer, tá aqui Q, com um chapéuzinho em cima, tá? Isso aqui é a representação de um vetor unitário. Então, se você vê uma letra com esse chapéuzinho, vai ser um vetor unitário. Um vetor, então, conhecendo esses vetores unitários de x, y, z, a gente pode representar um vetor da seguinte forma. O vetor A ele vai ser AXI mais AYJ mais AZK, onde o AXI, AYJ e AZK eles são vetores conhecidos como componentes vetoriais do vetor A. Então, isso aqui é um vetor. Isso aqui é outro vetor, isso aqui é outro vetor que juntos dão o nosso vetor A. Já o AX, o AY e a Z são escalares, ou seja, eles não são vetores, conhecidos como componentes escalares ou só componentes, que foi o que a gente calculou no nosso exemplo anterior, tá? Então, com o exemplo anterior, a gente pode escrever o nosso vetor D como sendo dxi mais dyj, certo? Isso daria, então, 80,54 i mais 199,34 j, certo? Bom, pessoal, por essa aula é só. Se a aula foi útil, curte, compartilhe com os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo e se inscreve para conseguir acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Até a próxima aula!